Com o objetivo de exercer uma melhor fiscalização sobre o trabalho de comercialização de imóveis e em lançamentos imobiliários, o Conselho Regional de Corretores de Mato Grosso, o CRES, comunicou a prorrogação de 30 dias para que pessoas jurídicas, empresas, atendam à resolução que torna obrigatório o arquivamento de documentos referentes a lançamentos imobiliários e as respectivas incorporações. Para entender melhor o que isso significa na prática, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o diretor secretário do Conselho Regional de Corretores de Mato Grosso e conselheiro federal, Claudecir Contreira. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Prazer estar aqui essa manhã. Para nós é um motivo de satisfação mesmo. Explique para a gente essa história. Que arquivamento é esse? Nós iniciamos uma tomada, vale lembrar que a gente tem aí apenas 90 dias de gestão, né? Nós estamos iniciando o nosso trabalho lá na casa e por muito tempo algumas prerrogativas do CRES ou algumas obrigações do Conselho ficaram no esquecimento, né? Nós tivemos aí muito tempo de um único grupo e, logicamente, quando o tempo passa, a tendência é se acomodar e algumas das prerrogativas que deveriam ter sido feitas, das obrigações do Conselho, estavam sendo deixadas de lado. O que diz as resoluções federais, o que diz a Lei 6.530, não estavam sendo cumpridas e a gente retomou isso. Não é nenhuma novidade. Explique para a gente essa Lei 6.530, o que ela determina? A Lei 6.530 é a lei que regulamenta a profissão. Ela é de 78 ainda, né? Mas algumas resoluções, como a 1.260, ela trata especificamente dessa questão que nós estamos agora avançando com as imobiliárias do Estado. Explicando melhor, porque a gente quando fala em conselho regional, e aí no caso de um conselho profissional como de corretores de imóveis, a gente pensa assim, está cuidando da fiscalização, está fiscalizando o exercício profissional desses corretores. Mas nesse caso do arquivamento vai um pouquinho além disso aí. Explique para a gente o que determina a lei e a resolução. O Conselho Federal, ele é um órgão fiscalizador, como você disse, né, como você bem disse. Nós cuidamos para que a sociedade não seja prejudicada. E entre esses cuidados, logicamente que primeiro é a questão do exercício legal, né? Na nossa profissão tem muito isso, não somente de pessoas físicas, mas de pessoas jurídicas não habilitadas. E quando não há habilitação, não está inscrito, não tem alguém que o fiscaliza, né? As coisas erradas acontecem e a sociedade paga um preço bastante caro por isso, né? A gente com frequência vê acontecidos aí, sonhos de famílias sendo destruídos. Então o Conselho tem essa prerrogativa, essa obrigação. E nós temos que, sim, fiscalizar o corretor, ajudando ao mesmo tempo o corretor de fato e de direito, o corretor que valoriza a profissão e quer trabalhar com bastante seriedade e ética, para ele é extremamente necessária a presença do Conselho. O arquivamento vale para quais pessoas jurídicas e elas devem arquivar o que junto ao CRES? Existe lá o lançamento imobiliário, que é um empreendimento novo. Né, ele tem que levar no CRES, no Conselho, apresentar o número do registro, né, da incorporação, porque somente com o registro da incorporação a gente vai ter a certeza da legalidade da venda, da segurança na compra, quando um cliente efetua ela efetivamente. Isso garante, por um lado, que o profissional, o corretor de imóvel, está atuando num ambiente que está registrado, que é legalizado, é isso? Exatamente. O corretor, por si só, é um profissional habilitadíssimo pelo Conselho e ele tem que tomar esse cuidado por conta de existirem alguns empreendimentos que não são aprovados na prefeitura, nos órgãos competentes e saem comercializando e nunca conseguem uma escritura, né? Enfim, tem todo esse cuidado aí. E por outro lado, o CRES exigindo isso, esse arquivamento, essa documentação, também garante ao comprador, no caso, a população que compra, por exemplo, um imóvel na planta, mas depois é enganada lá na frente, de ter uma prova de que comprou algo que estava registrado junto ao Conselho de Contadores, de Corretores, melhor dizendo, é isso? Exatamente. A sociedade vai ter essa garantia pela atuação do Conselho, pela atuação da fiscalização e o corretor também. É importante lembrar que o Conselho fiscaliza no sentido de contribuir com dois entes importantes aí, né? O corretor, o profissional ou a imobiliária e a sociedade de forma geral. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para ti aqui. Nesse momento nós startamos um trabalho que os fiscais estão fazendo de ir na imobiliária, observar o que a imobiliária vende, porque é uma obrigação do Conselho fazer isso,
E a fiscalização está exigindo os contratos de parceria, inclusive com as construtoras, independentemente se aquele produto é de lançamento ou não. Por que isso? A gente explica melhor para deixar claro para a sociedade, até porque algumas imobiliárias têm se manifestado, algumas no sentido de ser favorável e outras ainda com uma certa resistência, mas o grande objetivo nosso é fazer com que o mínimo do comissionamento, da tabela de honorário, seja cumprido com o profissional corretor ou com a imobiliária. Infelizmente, hoje, algumas construtoras ainda têm o mau hábito de ofertar uma comissão, um honorário muito baixo, fazendo com que alguns corretores e algumas imobiliárias se tornem refém delas. O Conselho, fazendo isso, buscando o contrato de parceria de venda entre a construtora e a imobiliária, está, com certeza absoluta, contribuindo muito para o pagamento justo de honorários ao corretor e à própria imobiliária. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado, Antônio. Estamos sempre de pronto lá no Conselho para ajudar a categoria, as imobiliárias e os corretores do Estado de Mato Grosso.